Olá, jovens. Hoje a gente vai estar encerrando aí o nosso primeiro bimestre, certo? Com geometria plana, a gente vai fazer uma revisão de geometria plana, perímetro e área, certo? Não dá pra ver tudo, mas pelo menos alguma revisão a gente vai fazer, certo? Na próxima semana a gente vai entrar na última semana do bimestre 1, do primeiro bimestre, certo? Vai ter a nossa última atividade, que vai ser uma avaliação, certo? E aí irei calcular a nota bimestral de vocês. A parcial é a avaliação diagnóstica, certo? Que eu vou estar olhando devagarzinho. E posteriormente estarei lançando lá as médias, certo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aula. Vamos relembrar o que é o perímetro, certo? Perímetro é uma medida observada em figuras geométricas planas. Figuras planas são aquelas que têm duas dimensões, certo? Isto é, figuras bidimensionais. Ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica. Logo, é uma medida de comprimento, certo? Então aqui nós temos aqui um exemplo, né? Um exemplo desse quadrilátero. E ele quer saber o perímetro, né? Está em centímetros, né? 2 centímetros, 3 centímetros, 6 e 5 centímetros. O perímetro é a soma dos lados, né? Do contorno da figura, né? Então somando aqui vai dar 16. Então o perímetro, que é a soma do contorno dos lados, vai dar 16 centímetros, né? Não é ao quadrado porque não é área, certo? Então 16 centímetros. Então isso aí é a nossa ideia de perímetro. Agora a gente vai para a ideia de área. Área é um conceito matemático que pode ser definido como uma quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Existem várias unidades de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado e seus múltiplos, os submúltiplos, né? Centímetro quadrado, quilômetro quadrado, certo? Então a gente viu que o perímetro era o contorno, né? E o que está contido nesse contorno é a área. Então essa parte colorida aqui é a área dessas figuras, certo? Então sabemos aí, relembramos o que é perímetro e o que é área. A gente vai relembrar agora algumas figuras importantes, né? O primeiro é o quadrado, né? O quadrado tem 4 lados iguais, né? 4 ângulos retos de 90 graus, certo? E aqui, para a gente calcular a área do quadrado, basta a gente pegar o lado e multiplicar pelo lado, ó. A base vezes a altura. Só que lado vezes lado é lado ao quadrado. Então a área do quadrado é o lado ao quadrado, certo? E o perímetro é só somar os lados, né? Como os 4 lados são iguais, então vai ficar lado mais lado mais lado 4 vezes, então vai ficar 4 vezes o lado, certo? Tranquilo, né? Vamos fazer aqui o exemplo. Determine a área e o perímetro de um quadrado de lado 8. Então a área vai ficar 8 ao quadrado. 8 ao quadrado vai dar 64 centímetros quadrados. E o perímetro é 4 vezes o lado, né? O lado é 8, ó. 4 vezes 8, 32 centímetros. Então tá aí o exemplo 1, a gente relembrar aí a área e o perímetro do quadrado, certo? Vamos adiante. Nós temos um retângulo, né? O retângulo tem os 4 ângulos medindo 90 graus e 2 pares de lados paralelos iguais, né? Esse lado aqui é igual a esse, que é paralelo, e esse lado aqui é igual a esse, que também é paralelo. Esse aqui maior a gente vai chamar de base, e esse aqui a gente vai chamar de altura, H, e a base B. A área é bem simples, né? É só pegar a base e multiplicar pela altura, certo? E o perímetro é só você somar a base mais a altura e multiplicar por 2, certo? Porque são 2 pares de lados paralelos iguais, certo? Vamos por exemplo, ele quer saber aqui a área, né? A questão disse que a base é 6 e a altura aqui é 4, né? 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. E o perímetro é 2 vezes a base, que é 6, mais a altura, que é 4. Então vai ficar 2 vezes 10. Então vai ficar 20 centímetros. Certo?
Então já fizemos aí o quadrado e o retângulo, né? Vamos adiante. Então nós temos um triângulo, certo? É um triângulo qualquer. A gente sabe que existe vários tipos de triângulo. Existe o triângulo isósceles, existe o triângulo escaleno, existe o triângulo equilátero, né? Certo? Eu peço para vocês pesquisem sobre esses três triângulos e as áreas deles, certo? A gente vai ver uma área do triângulo em geral, certo? A área do triângulo geral, qualquer, é a base vezes a altura dividido por 2, certo? Base vezes a altura dividido por 2. E o perímetro é só você somar os três lados, né? Se os três lados forem iguais, igual ao equilátero, só multiplicar por 3. Se for isósceles, vai ter dois lados iguais e um diferente. Se for escaleno, vai ter os três lados diferentes, certo? Pesquise, não esqueça. Importante revisar os triângulos, certo? Então vamos aqui, nesse exemplo ele quer só saber a área, né? Então a área vai ser igual à base, que é 8, vezes a altura sobre 2, né? 8 vezes 4 é 32. 32 por 2 vai dar 16 centímetros quadrados. Então aí tranquilo aí a nossa área, né? Do triângulo. Vamos andando. E nós temos uma questão, né, que cai muito em prova. A gente é o exemplo 4, né? Um festival foi realizado no campo de 240 metros por 45 metros. Então a gente já sabe que que é um retângulo. Vou tentar desenhar aqui, certo? Acho que não ficou legal. A gente sabe que é um retângulo, certo? É um retângulo de base 240 metros e a altura 45 metros, certo? Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas. Então nesse festival, a cada 2 metros quadrados havia 7 pessoas. Quantas pessoas havia no festival? Então, se é em metro quadrado, a gente vai ter que calcular a área desse retângulo, né? Desse campo, né? A área é base 240 vezes a altura, que é 45, né? A área vai ser igual a 10.800 metros quadrados. E aí a gente vai para a regra de 3, né? Eu sei que em 2 metros quadrados havia 7 pessoas. 7 pessoas. Então em 10.800 metros quadrados vai haver X pessoas, né? Setinha aqui para baixo, como a gente viu lá na aula passada, né? Se eu aumento a área, se eu estou aumentando a área, então eu vou aumentar a quantidade de pessoas, né? Então é uma regra de 3 diretamente proporcional, né? Então vai ficar 2x é igual a 10.800 vezes 7. 2x 10.800 vezes 7, 75.600. Então x vai ser igual a 75.600 sobre 2, né? Vai dar 37.800. Então nesse festival tem 37.800 pessoas, certo? Tranquilo. Esse tipo de questão cai muito em prova, certo? Vamos seguir. No retângulo de perímetro 60, a base é 2 vezes a altura. Olha aí a questão. A questão disse que o perímetro é 60 centímetros. Essa questão também cai demais. A base é 2 vezes a altura, certo?
Ó, o perímetro, que é o perímetro? O perímetro é 2 vezes B mais H, né? Que a gente viu lá no início. Só que o perímetro é 60, né? Então vai ficar 60 é igual a 2 vezes B mais H. O 2 está multiplicando, ó. Eu posso passar ele dividindo, ó. 60 sobre 2 é igual a B mais H. 60 por 2 dá 30. 30 é igual a B mais H. Que eu posso também escrever como B mais H igual a 30. Vai ficar legal. Certo? Aí foi a questão disso, que o B é 2 vezes o H. Ó. Então vamos substituir aqui, ó. Aonde tem B, a gente bota 2H. 2H mais H é igual a 30. Ó. Então 3H é igual a 30. H é 30 por 3. Então H é 10 centímetros. A altura é 10 centímetros. E a base é 2 vezes o H, que é 10 centímetros. Então a base é 20 centímetros. Mas a questão é a área, né? A área é B vezes H. Então vai ficar 20 vezes 10. Então a área é de 200 centímetros quadrados. Certo? Questão aí que cai muito também em prova. Certo? Vamos agora continuar. Uma escola pretende ladrilhar, né, colocar cerâmicas, né, ou azulejos, ladrilhar o seu pátio retangular, que possui as seguintes dimensões, né? É um pátio retangular de 4 metros por 5,5 metros. Os ladrilhos utilizados são quadrados com 40 centímetros de lado. Então, o que a questão quer? O número de ladrilhos necessário, certo? Então, eu tenho uma sala e quero colocar cerâmicas nessa sala, certo? Ele deu as dimensões da sala e da cerâmica, certo? E aí, quantas cerâmicas vai precisar? Só tem um problema, ó. Aqui está em metros e aqui está em centímetros, certo? Eu não posso comparar unidades diferentes, né? A gente viu lá em razão, né? As unidades têm que ser iguais. Para ficar legal, se eu for transformar isso aqui em centímetros, vai ficar muito quebrado, certo? Vai ficar muito grande, na verdade. Então é melhor transformar 40 centímetros em metros, certo? 40 centímetros em metros é só dividir por 100. Duas casas. Vai ficar 0,4 metros. Pronto, aí vamos calcular a área do azulejo. A área do ladrilho. A área do ladrilho. Vai ser igual, é um quadrado, né? 0,4 ao quadrado. Vai ficar 0,16 metros quadrados. Agora a área do pátio. A área do pátio. É um retângulo, né? 4 vezes 5,5. Área do retângulo. Vai ficar 22 metros quadrados. Agora eu quero saber quantos ladrilhos vai caber nesse pátio. Então, para eu saber, é só pegar a área do maior e dividir pela área do menor. Então, a área do maior é 22 e dividir por 0,16. Você fazendo essa divisão aí, vai dar 137,5 ladrilhos. Certo? Então, questão também que cai demais em prova. Vamos seguindo. Qual é a área e o perímetro de um triângulo isósceles? Tá vendo? Agora nós temos aí um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais aqui. Então eu sei que esse lado aqui vai ser diferente. Só que o triângulo isósceles, ele tem uma característica, ó. A altura. Se aqui é a altura por quê? Porque está fazendo um ângulo de 90 graus, ó. Então já sei que é a altura, certo? A altura, ela vai partir o lado aqui, esse lado ao meio, ó. Então aqui também vai ser x, ó.
certo? É uma característica, uma propriedade do triângulo isósceles. Agora nós temos que achar o x. Tá vendo? Só que aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Ó? Tá vendo? Triângulo retângulo. De frente com o ângulo reto a gente tem a hipotenusa, que é 15. E o 12 e o x são os catetos, ó. Então vale o teorema de Pitágoras, né? Vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Olha aí. Então aqui vai ficar 225 igual a 144 mais x ao quadrado. Então vai ficar 225 menos 144 igual a x ao quadrado. Certo? Aqui vai dar 81 igual a x ao quadrado. Então x é igual a raiz quadrada de 81. Então o x é 9. Se aqui é 9, aqui também é 9. Então logo isso aqui tudo, a base, logo a base vai ser 18 centímetros. Então o perímetro é só somar os lados, né? Vai ficar 15 mais 15 mais 18. Vai dar 48 centímetros o perímetro, né? Certo? E a área é a base, 18, vezes a altura sobre 2. Certo? 18 vezes 2 dá 216. Por 2, a área vai ser 198 centímetros quadrados. Então tá aí o perímetro e a área. Certo? Questãozinha boa, né? Certo? Vamos em frente. E agora a gente vai entrar no losango, certo? O losango ele parece um quadrado, né? Por quê? Porque ele tem os 4 lados iguais, ó. Ele tem os 4 lados iguais, mas os ângulos dele não são retos. Então ele não pode ser um quadrado, certo? O quadrado é um tipo de losango, mas o losango não é um quadrado. Então ele tem os 4 lados e tem aqui as diagonais. Essa aqui é a diagonal maior, que a gente vai chamar de Dzão, e a diagonal menor, que a gente vai chamar de Dzinho, certo? As diagonais elas se cortam ao meio, certo? Então essa partezinha aqui, ó, ela é Dzinho sobre 2, e essa parte aqui ela é Dzão sobre 2. As metades das diagonais com o lado dele formam um triângulo retângulo, certo? Ó, então também vale o teorema de Pitágoras aqui, ó, caso a questão precise, né? Certo? Então vamos lá, determine a área e o perímetro de um losango de lado medindo 5 centímetros e diagonal menor 6. Ó. Olha o que a questão disse, ó. Eu sei que a diagonal menor mede 6 e o lado mede 5. Só que eu preciso da diagonal maior. A diagonal maior. Certo? Preciso da maior. E aí vale, a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras, ó. A metade da menor, a menor não é 3, não é 6, então a metade é 3, né? Então vai ficar, na verdade é assim, ó, é L ao quadrado igual a metade da maior ao quadrado mais a metade da menor ao quadrado. O lado da questão deu, ó, que é 5. Então vai ficar 5 ao quadrado é igual eu vou chamar a metade da maior de x, certo? Então vai ficar x ao quadrado. A metade da menor é 3, né? 3 ao quadrado. Então vai ficar 25 igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Olha que eu estou chamando a metade da maior de x, vai ficar mais organizado. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 25 menos 9, né? Que é 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16. X é igual a raiz quadrada de 16. X é 4. Então a metade da diagonal maior é 4. Então a diagonal maior ela mede 8. Certo?
E a gente vai calcular agora a área. A área é a maior vezes a menor, diagonal, dividido por 2, né? Então aqui vai ficar 48 dividido por 2, 24 centímetros quadrados. E o perímetro é 4 vezes o lado, né? O lado é 5, né? 4 vezes 5, 20 centímetros. Então nós já temos aí a área e o perímetro, certo? Vamos caminhando. Agora a gente vai entrar agora no trapézio, né? O trapézio ele tem uma base maior, que a gente vai chamar de Bzão. Temos uma base menor, que a gente vai chamar de Bzinho, certo? Nós temos a altura, certo? Então a área dele é a base maior mais a base menor, soma, né? Porque primeiro está dentro dos parênteses, vezes a altura dividido por 2, certo? E o perímetro é só somar os 4 lados, né? Essa questão pedir. Então vamos lá. Na questão ele quer só a área, né? No exemplo. A base maior é 10. A base menor é 6. A altura é 4. Sobre 2, né? 10 mais 6, 16. Vezes 4 sobre 2. Então aqui vai ficar 64 sobre 2. 32 centímetros quadrados. Certo? Tranquilo aí o trapézio, né? E pra gente encerrar essas figuras, a gente vai ver agora o círculo, né? O círculo, ele... todo segmento que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro, a gente chama de diâmetro, né? Certo? E a metade do diâmetro é o raio, certo? Então o diâmetro é 2 vezes o raio, ou o raio é a metade do diâmetro, certo? O perímetro dele, ou o comprimento, melhor que você pode chamar, é 2 vezes o π vezes o raio, certo? E a área é o π vezes o raio ao quadrado, certo? Em relação ao π, tem questão, vai depender da questão, tem questão que pede para não usar o π, tem questão que pede, certo? Você tem que seguir o que a questão pedir. Então vamos lá, ele quer saber a área e o perímetro aí, ó. O perímetro é 2 vezes o π, aqui está pedindo para usar, né? 3,14 vezes o raio. O raio é 5, né? Aqui é o diâmetro, o raio é a metade do diâmetro, né? Então o raio é 5, né? Então aqui vai ficar o perímetro é igual a... multiplicando aqui, ó, 2 vezes 5 é 10, vai ficar 31,4 centímetros, certo? E a área é o π, 3,14 vezes o raio ao quadrado, né? Ó, 5 ao quadrado. Então a área vai ficar 3,14 vezes 25, né? 3,14 vezes 25 dá 78,5 centímetros quadrados. Então tá aí a área e o perímetro, certo? A gente agora vai ver alguns exemplos. Vamos lá. Considere um losango com área de 120 centímetros quadrados e diagonal menor igual a 10 centímetros. Calcule a medida do seu perímetro. Então a questão deu a área. A questão deu a área, 120. E deu a diagonal menor. Deu a diagonal menor, que é 10. Certo? Pronto. Com a área diagonal menor, você vai calcular a diagonal maior. Concorda? Com a diagonal maior, com as metades das diagonais, você calcula o lado. E o perímetro é 4 vezes o lado. Certo? Vai ficar para fazer. E no atendimento eu vou ver quem foi que fez. Certo? Vai ficar pendente para fazer em casa. É para fazer. Tem que tentar fazer. Certo? Vamos lá para o outro exemplo. Pronto, esse eu vou fazer, que é bem interessante, certo? As bases de um trapézio isósceles medem 6 e 14 centímetros. Olha aí, ó. É um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles?
os lados não paralelos são iguais, certo? Os lados não paralelos são iguais. O que é que isso quer dizer? Que aqui é a altura e aqui também é a altura. O que é que isso quer dizer? Que esse pedacinho aqui é igual a esse, certo? Só que a questão é saber a área, mas ela não deu a altura. Só que o que acontece? Daqui para cá vale quanto? 14. Mas daqui para cá vale 6. Então se eu pegar 14 menos 6, vai dar 8. Então o que sobra para esses dois pedacinhos aqui é 8. Mas como esses pedacinhos são iguais, então aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4. Pronto. Aqui é um triângulo retângulo, gente, ó. Então vale o teorema de Pitágoras, né? Ó, então vai ficar 5 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vai ficar 25 igual a h ao quadrado mais 16. H ao quadrado é 25 menos 16. Tá mais, passa menos, né? H ao quadrado é 9. H é igual a raiz de 9. Então a altura é 3. Pronto, agora a gente calcula a área, né? A área vai ser quem? Base maior, 14. Base menor é 6. Vezes a altura sobre 2. Então a área vai ser igual a 20 vezes 3 sobre 2. 60 sobre 2. Então a área vai ser 30 centímetros quadrados. Não esquecer de colocar a unidade no final. Certo? Tranquilo nessa questão aí dos trapézios isósceles. Cai muito em prova também. Certo? A 13ª. A área onde está construído um shopping é circular. Então a área é um círculo, né? Então a área desse círculo é de 58.800 metros quadrados. Qual é o raio e o perímetro desse círculo descrito por essa área? Certo? Eu sei que a área é π vezes o raio ao quadrado, né? Então a área é 58.800. A questão disso, ó, que o π é quanto para usar? Ó, 3 vezes o raio ao quadrado. O 3 está multiplicando, passa dividindo, né? 58.800 sobre 3 é igual ao raio ao quadrado, né? Então o raio ao quadrado dividindo aí vai dar 19.600. Então o raio é a raiz quadrada de 19.600. O raio é igual a 140. Aí o aluno pergunta: professor, como é que o senhor calculou essa raiz aí sem usar calculadora? Como é que eu calculo? No Enem eu não vou ter calculadora, né? Gente, é bem simples, certo? Você fatora. Vamos fatorar aqui, ó. 19.600, certo? Você sempre começa fatorando por 2. Se não der por 2, por 3. Então vamos ver aqui por 2, ó. Aí você divide. Dá 9.800. Aí dá por 2 de novo. Dá 4.900. Aí vai dar por 2 de novo. 2.450. Deixa eu só ajeitar aqui. $2.450. Aí vai dar por 2. Só pegar aqui. 2.450 por 2 dá 1.225. Aí aqui já não vai dar por 2, ó, porque não termina em número par, certo? A gente tenta por 3, mas como é por 5, então a gente já sabe que vai dar por 5, certo?
1.200 dá por 5, dá 245. Aí vai dar por 5, que vai dar 49. Aí você vai dar por 7, ó. Que dá 7 por 7, que tá 1. Pronto, como é a raiz quadrada, ele tem que estar agrupado de 2 em 2, certo? Ó? Então você vai aqui agrupar de 2 em 2, ó. Certo? Só no lugar de você pegar os dois, pega só um, ó. Então aqui pega só um. Aqui pega só um. Aqui pega só o 5. E aqui pega só o 7, ó. Multiplicando vai dar 140. Então a raiz quadrada de 19.600 é 140. Certo? Agora a questão quer ter bem o perímetro, né? O perímetro é 2 vezes o π vezes o raio, né? O π é 3, a questão disse aí para usar, e o raio é 140, né? Então o perímetro vai ficar 6 vezes 140. Então o perímetro vai ficar 6 vezes 140, 840 centímetros. Então tá aí o raio e o perímetro. Certo? Vamos agora para as questões do Enem, né? Questão 1 do Enem. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com a tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio. Então eu vou circular, eu vou ter que cercar esse lado e esse lado. Aqui é onde é que está o rio, não vai ter a cerca, certo? Cada rolo de tela será comprado para a confecção de cerca, contém 48 metros. Então ele diz que um rolo dá para cercar 48 metros, certo? Como é cercar, então é o perímetro. Só que é o perímetro sem usar esse lado aqui, que é o rio, né? Então vai ser um tipo de perímetro, né? Então o perímetro aqui vai ficar 81 mais 190 mais 81. Então o perímetro aqui vai ficar 352 metros. 352 metros. Então ele quer saber quantos rolos vai precisar para cercar 352 metros. Né? Setinha aqui para baixo. Se eu aumento a quantidade de metros, vou precisar de mais rolos, né? Então é uma regra de 3 diretamente proporcional, né? Então vai ficar 48x igual a 1 vezes 352, né? X vai ser igual a 352 dividido por 48, né? Dividido aí vai ficar 7,3. Aí tá o X da questão. Olha aí. Muitos alunos vai marcar quanto? 7, certo? Só que ele vai precisar de 7,3, certo? Então você não vai poder comprar 7, você vai poder comprar 8. Pode sobrar, não pode faltar, certo? Então o item correto aqui seria o item C, certo? Vamos aqui para mais uma questão do Enem. Olha como é interessante essa questão. Parece enorme, né? Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão por uma nova, mas será substituída por uma nova, certo? Que serão por uma, deve ter errado o texto. Serão substituídas por uma mais potente. Então nós temos 2 antenas aqui, certo? Essas 2 antenas vai ser substituída por essa nova aqui, ó. Certo? Que vai cobrir isso aqui delas. As áreas de cobertura das 2 antenas que serão substituídas são um círculo de raio 2 km. Então, essas antenazinhas aqui, ó. Essas antenas aqui, ó. Ela tem raio de 2 km. Então, se o raio é 2 km, o diâmetro é 4, né? Tá vendo? Aqui é 2 km e aqui é 2 km. É o raio. Certo? O ponto 0 ou O
indica a posição da nova antena. Então a nova antena vai ter o centro aqui, ó, certo? E sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciar externamente a circunferência das... Então tá aqui, está dizendo que a cobertura dela, a área da cobertura dela vai tangenciar, ó, vai tocar o raio, a área das outras antenas mais antigas, das duas mais antigas, certo? Das coberturas menores. Então ele quer saber a área da cobertura que vai ser a cobertura da nova antena. Eu sei que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? Π vezes o raio ao quadrado. O raio da nova cobertura vai ser daqui até aqui, ó. Vai ser daqui até aqui. Então o raio vai ser 2 mais 2, 4. Então a área vai ser π vezes 4 ao quadrado. Então a área vai ser igual a 16π quilômetros quadrados. Item C. Certo? Questão de interpretação. Certo? Então tá aí as aulas. A aula dessa semana. Estudem para fazer a avaliação. Quinta-feira vai ter um atendimento, né? Na próxima quinta. Um grande abraço.